Olá pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, o meu propósito é formar uma comunidade forte e depois vocês entenderão o porquê. Então você que está sendo chamado para esse propósito, ocupe tempo para você entender todas essas questões e nesse vídeo eu quero estar revelando aquilo que eu acredito que é o maior medo do sistema em que isso seja revelado. Porque toda a força do nosso adversário está em agir nas escuras. Lembra que ele é príncipe das trevas. Ele é o pai da mentira. Então nós sabemos que aonde a verdade chega, automaticamente desfaz ou elimina a mentira. Então Satanás, ele é o pai da mentira, enquanto que o Senhor Jesus, ele veio para revelar esta verdade. Então, obviamente, você não entenderá essa verdade no primeiro vídeo, por isso você precisa ocupar tempo para se dedicar a esta verdade, porque esta verdade ela só trará os resultados quando se transformar em um hábito, em ação. É quando o verbo se faz carne. É quando a informação se tornou uma crença e agora você está agindo em cima dessa crença. Então, quando uma pessoa ouve a verdade de Deus e age sobre esta verdade, essa pessoa ela está agindo em nome do Senhor Jesus, ela própria é o filho, o herdeiro. E aí, pessoal, toda a riqueza do universo, tudo que se diz respeito à vida, pertence a nós, pertence àqueles que estão em Cristo Jesus. E você não precisa fazer mais nada, você só precisa crer e liberar, verbalizar essa crença, assumir essa crença. E aí, o céu entrará em ação e fará com que venha para suas mãos o que por direito é seu, por direito é daqueles que estão em Cristo Jesus. E tudo pertence ao Senhor Jesus. Então vamos lá estar revelando essas verdades que eu acredito que é o maior medo do sistema. Vamos começar lá em Gênesis 6, aonde está o registro que o diabo, que estava na figura de anjo para proteger a terra, desde que ele se rebelou contra Deus, uma das coisas que ele fez, que a Bíblia registra, é que ele ultrapassou a sua competência e fez filho com as filhas dos homens. Isto mesmo. Você precisa não só ouvir, como aceitar esta verdade. Porque é esta verdade em você que porá em funcionamento o poder que eliminará o mal, que fará com que as riquezas venham para você. Então vamos lá. Satanás ultrapassou os seus limites e ficou com as filhas dos homens, e desse cruzamento trouxe o que a Bíblia chama de gigantes, que são os mesmos que nefilins. Esses gigantes, esses nefilins, são resultado ou resultante do cruzamento, da coabitação de seres celestiais, no caso os anjos caídos, que quebraram a competência, com os seres humanos. Então nasceram gigantes ou nefilins. Então, esses nefilins é registrado na Bíblia e hoje existe registro encontrado fóssil, corpos encontrados cientificamente, é comprovado que eles existiram. Então, você precisa entender a motivação ou as motivações ou os propósitos por trás desse plano maléfico. E, inclusive, ainda a respeito
dessa quebra de competência, a Bíblia fala, dentre os livros da Bíblia que fala, Judas, irmão de Jesus, fala que Deus não poupará esses anjos caídos que quebraram a sua competência e invadiram o campo dos humanos. Pedro também fala que esses seres foram desacatadores e o seu fim não tardará. Então, muito bem. Agora vamos entender a razão, a motivação, a causa. O propósito de Satanás, já que a causa, a motivação da rebelião, que ele achava que ele não precisava de Deus, que a sua força, o seu poder seria acima do poder de Deus, e a Bíblia registra isso nos profetas Ezequiel 28, como também em Isaías 14, que nasceu no coração dele o desejo de estar acima do Senhor Deus e colocar o seu trono acima. Então, no campo humano, que é a parte que nos interessa, o propósito de Satanás era fazer seres humanos infinitamente maior em proporção física, por isso os gigantes, em proporção física e em proporção intelectual. O propósito por trás disso era vencer Deus em todos os âmbitos e aqui no campo humano, fazer com que o homem que foi criado à semelhança de Deus fosse inferior. E isso o diabo exerceu aparentemente, momentaneamente, essa diferença, essa vantagem, digamos assim, por algum tempo. Foi por causa disso que teve que acontecer o dilúvio. Inclusive, a Bíblia mostra homens pequenos, no caso de Davi, vencendo o gigante. E aqui está os códigos das revelações, que o que faz vencer não é a força física, não é a força da intelectualidade, não é a sabedoria que o mundo apresenta. Inclusive, a Bíblia diz que se a sabedoria do mundo servisse para conhecer a Deus, os sábios, os intelectuais não teriam matado o próprio Filho de Deus, o dono da vida. É por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele diz, é por isso que Deus chama os que não são para confundir os que são. Os que não são sábios, segundo a sabedoria humana. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então é aqui que entra a nossa oportunidade. Então vamos lá. O diabo fez gigantes, e esses gigantes fez estrago na terra, desconfigurou a terra todinha, manipulou as leis justas. Ele fez todo tipo de desordem propositalmente para tentar a qualquer custo provar que Deus não era verdadeiro, que Deus não era quem ele diz que era. Então era uma forma de mostrar defeito na criação de Deus. E depois dessa configuração foi que ele fez experiência de todas as maneiras possíveis, na terra, no ar, no céu, para desconfigurar. E a Bíblia registra em Romanos 8, verso 18, que a terra foi alterada, manipulada, corrompida ao extremo. E só quem pode desfazer são os filhos de Deus. Por isso a Bíblia registra lá que Deus, a própria natureza, espera as revelações dos filhos de Deus. Então vamos lá. Por causa disso, dessa quebra de competência, a terra entrou em colapso, houve gigante, e esse gigante, os primeiros registros que tem desse gigante, homens forjados, preparados e com a capacidade dada pelo próprio diabo, porque o diabo é inteligente, ele é inteligente, se vê em um cidadão chamado Nirod ou Nirod, e esse cidadão foi o primeiro deliberadamente opositar a Deus aqui no campo humano. Por quê? Se no plano de Deus, a ordem de Deus foi, pelo fato da terra ser vazia, Deus disse, vocês agora devem crescerem e se multiplicarem e se espalhar pela terra para povoar a terra, seja fecundo. Sabe o que Nirod fez? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos exatamente fazer o oposto. Vamos se estabelecer aqui. E ele estabeleceu uma cidade forte, uma cidade fortificada em um ponto estratégico que comercialmente todo mundo que passava por ali tinha que passar por lá e dar tributo para ele, porque senão ele roubava as pessoas com seu grupo. E para que ele pudesse se livrar do que ele sabia que o dilúvio foi
uma forma de Deus resetar a manipulação. Então, para ele manter, eu estou fazendo uma ligação dentre os nefilins, o plano maligno, e como mesmo depois do dilúvio, aonde passou, que chegou até nós, e esse cidadão Nirode, ele foi esse transmissor, o ser humano que, após o dilúvio, se registrou essa desobediência, e assim ele tentou fazer a Torre de Babel, e fez a Torre de Babel, alta, porque se viesse o dilúvio, segundo ele agora, ele tinha onde se esconder, se livrar do dilúvio, e assim o propósito dele era opositar a Deus. E aí você sabe da história, se você não sabe, a Bíblia registra que eles fizeram uma cidade forte, e eles causaram terror na terra, e esse cidadão era gigante, ele era dotado de uma capacidade diferenciada, e agora Deus confundiu a língua deles, e ao confundir a língua deles, o projeto se desfez porque não havia mais comunicação. Eu tenho outros vídeos falando mais em detalhes sobre a restauração desse propósito que foi destruído lá, onde Deus confundiu a língua deles, e no derramamento do Espírito Santo, você vê isso em Atos 2, houve o oposto. Existiam pessoas de nacionalidade diferente, de língua diferente, mas ali tomada pelo Espírito Santo de Deus, aonde foi restaurado o acordo, a aliança com Deus. Então, mesmo falando em línguas estranhas, todos entendiam na mesma própria língua. Então, vamos lá. Então, hoje, em nossos dias, esse plano maléfico, ele não perdeu o poder. Não, muito pelo contrário. Ele foi potencializado. Ele foi para outro nível. E esse poder, o propósito é bem definido. Levar todos os recursos, e ele usa isso, tem várias maneiras para levar isso, atrair todos os recursos, todo o dinheiro para a mão ou as mãos daqueles que estão contra Deus, daqueles que estão a favor do sistema. Então, ele faz isso até você parar, ouvir, compreender e entender que existe um plano maior e ninguém pode anular esse plano. E esse plano está preparado não para homens dotados de sabedoria do mundo, mas que são tementes a Deus. Aqui está o começo ou o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. E é esse plano que eu quero revelar para vocês em detalhes. E depois eu tenho registro bíblico, eu tenho registro científico para mostrar para vocês que isso não é uma teoria da conspiração, isso é uma realidade. Que para você tomar partido e tomar iniciativa, você precisa se convencer disso. Por isso, eu vou pedir que você se inscreva no canal e já faça parte, deixe seus comentários, coloque suas dúvidas e faça parte dessa comunidade forte para nós unir a nossa fé. Porque aqui, isso está no plano de Deus, para que haja uma união de forças, uma união de fé. Mesmo você estando distante fisicamente, mas é possível se organizar para que tenha essa união de força e em nome de Cristo, então o poder de Deus entre para normalizar e fazer com que as riquezas do mundo venham para a mão dos justos. Eu vou colocar outros vídeos com esse mesmo tema, com essa mesma capa e capítulo 1, capítulo 2, porque é muita coisa para a gente entender apenas em um vídeo. Então, para que os vídeos não fiquem muito longos, eu vou parar por aqui e você não deixe de colocar seus comentários e até as suas dúvidas, os seus questionamentos, para a gente estar formando aí essa comunidade forte, tirando todas as nossas dúvidas, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.